Olá, turma. Então, dando continuidade às nossas aulas sobre lógica e linguagem de programação, hoje a gente vai tratar de comandos de entrada e saída e estruturas de controle, né? Então, é uma continuidade, né, a aula introdutória sobre lógica de programação. Então, vamos lá. Recapitulando, né, a gente tem que, para falar de comandos e de estrutura de controle, a gente tem que verificar as representações de algoritmo. E a principal que a gente vai trabalhar com esses comandos é o pseudocódigo, que a gente falou lá na sala, né? Então, o pseudocódigo é uma linguagem estruturada, né? É uma estrutura para ser trabalhada na construção de algoritmo mais perto, né, de uma linguagem de programação, né? Então, aí eu tenho a estrutura, que a gente já discutiu, seguindo de quem? Da palavra algoritmo, seguindo o nome do algoritmo, né? Depois, a declaração de variáveis, que é a solicitação na memória para a instalação dessas variáveis. A palavra início e fim, delimitando o início e o fim do programa. E os comandos, né? A listagem de comandos que a gente vai ver agora. A gente falou já do comando de processamento, que é o comando de atribuição, né? E a gente vai falar também do comando de entrada e de saída, né? Então, essa forma de representação de algoritmo é bastante rica em detalhes e, por assemelhar-se bastante à forma com que os programas são escritos, encontra muita acentuação, sendo, portanto, a representação de algoritmos que a gente vai adotar nessa disciplina, né? Então, a gente já falou no encontro anterior que a gente vai tratar o algoritmo que é próximo dos programas propriamente dito, né? E vamos recapitular também os tipos de dados, que é importante para a declaração de variáveis e até para o processamento também das informações. A gente tem 3 tipos de dados: numéricos, né, que pode ser inteiro ou real. Inteiro, aquele que representa os valores inteiros positivos e negativos. A gente tem os valores do tipo numéricos do tipo real, representa os valores reais, ou seja, aqueles que possuem parte fracionária. Também podem ser positivos e negativos. Então, esses são dados do tipo numérico. A gente tem os dados cadeia ou caractere, né, que são também chamados de dados literais, né, representa o texto entre aspas duplas. Spot Recife, 1, 2, 3, 4, B, né, são dados do tipo caractere, quando eu tenho uma posição de memória somente. Então, quando eu tenho uma posição, eu chamo caractere. Quando eu tenho mais de uma posição, eu chamo esse dado do tipo cadeia. E, claro, para finalizar, eu tenho os dados lógicos, ou boolean, né, representado pelo valor ilógico, que são os únicos 2 valores lógicos possíveis, quais são verdadeiro ou falso. Então, essa estrutura de dados vai ser importante para a gente trabalhar com variáveis, tá? Declaração de variáveis em algoritmo. Né? Declarar uma variável significa criar um espaço na memória do computador, né? Então, como a gente vai trabalhar com instruções, a gente vai dar ordem para esse computador executar as tarefas, né? Então, a gente precisa declarar, solicitar a ele, ou informar a ele, ou instruir a ele um espaço na memória, o qual possa armazenar determinado tipo de informação. Okay? Para declarar uma variável é necessário definir o nome e o tipo de dado que será armazenado nessa variável. Então, essas informações são importantíssimas para acesso para essa declaração, né? Aí aqui tem um exemplo do identificador, que é o nome, né? Nome e e-mail são dados do tipo literal, lógico, eles vão armazenar informações, e idade é do tipo inteiro. Lembrando que a gente tem duas regras para criar variável, né? Não pode conter espaço em branco, e o único caractere permitido é o caractere sublinha. Na verdade, ele tem que iniciar com variável, né? Por exemplo, número do aluno e número de identidade são nomes de variáveis não permitidos, porque eles têm aqui o espaço, não o underline, né? Podemos declarar as mesmas variáveis como mostrado a seguir: nome, olha lá, o underline do aluno, ou número de identidade, tudo junto, tá? O nome de uma variável não pode ser inicializado por número. Por exemplo, um nome, 45 idades, são nomes de variáveis não permitidos, né? Ou seja, o nome de variável sempre deve começar com uma letra, depois pode seguir com uma outra letra, um número ou qualquer símbolo de underline. Então, o único caractere permitido é o underline. Nome 1, x25, teste, underline 54, né? Não pode ser utilizado nenhum caractere especial, se cedilha, tio, porcentagem, esqueci agora sinais de negativo, barra invertida, entre outros, né? Símbolo de moeda aí, né?
Por exemplo, coração, opção, nome do aluno. Entretanto, dentre estes há uma exceção, que é quem? O símbolo underline. Né? Não pode ser uma palavra reservada. Até o momento identificamos a seguinte palavra reservada, né? Início, fim, literal, lógico, inteiro, real. Então são palavras que o algoritmo usa, ou depois a gente vai ver que o programa vai usar, que a linguagem do programa vai usar, então você não pode trabalhar com variáveis, tá? E o nome de variáveis são case sensitive, então a gente já vai começar a praticar isso. Uma variável identificada por idade com letra minúscula é diferente de outra idade com letra maiúscula. Então case sensitive é isso. Se a variável for identificada com o nome tudo minúsculo, ela vai ter que trabalhar dentro do corpo do algoritmo, ela toda minúscula para poder ser aceita, senão vai dar erro, né? Então, essa variável idade é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. São variáveis diferentes, né, para o mesmo conteúdo idade, tá? Operador de atribuição. Um operador de atribuição deve atribuir um valor a uma variável. Então, aquele sinal de igual das expressões que a gente tinha, ele passa a ser chamado de atribuição, né? Em algoritmos, é um operador seta invertida. Ou a gente pode usar também o dois pontos, sinal de igual, né? Em algumas também a gente pode trabalhar, continuando a trabalhar com igual, mas vamos convencionar nesse primeiro momento, seta invertida, né? A sintaxe de uma atribuição é nome de variável, recebe expressão, né? Então acabou né? Essa expressão aqui, o conteúdo dela vai ser guardado na variável, o nome da variável, né? A expressão localizada do lado direito do sinal é avaliada, ou seja, essa expressão aqui ela é avaliada e é armazenado o valor resultante na variável da esquerda. Então é armazenado o valor aqui na esquerda, certo? O nome da variável aparece sempre sozinho no lado esquerdo. Não, é uma variável, né? Aqui ele não aparece uma expressão, ele aparece somente a variável, né? Todo comando de atribuição pode ser dividido em duas etapas. Avaliação da expressão, né, do lado direito, e armazenamento do resultado na posição de memória representada pela variável do lado esquerdo, né? Então aí, 35 vezes 6 mais 2, o resultado dessa expressão que é 222, esse resultado dessa operação aqui, que é 222, ele vai ser, né, armazenado na variável A. Então, lá na memória do computador, né, que ela é dividida tipo uma caixinha, né, o espaço reservado à variável A, nesse exato momento aqui desse resultado desse comando, ele vai valer 222. Né? Isso aqui é o espelho da memória, vamos pensar assim. Então aqui, as figuras abaixo considere x igual a 10, y igual a 5 e z igual a 8. As figuras abaixo mostram a memória antes e depois do comando de atribuição, né? Eu tenho esse comando, x vai receber y mais z, ou seja, o resultado dessa expressão ele vai ser armazenado na variável x. Então antes a memória ficaria assim, o x igual a 10, o y igual a 5 e o z igual a 8. Ele ia executar esse comando, então x vai receber quanto? Quanto é o y? 5. E quanto é o 8? Aliás, e quanto é o z? 8. X é igual a 8 mais 5, 13. Ou seja, o valor 13 vai ser atribuído à variável x. Olha aí, o x agora ele vale 13. O y permanece o mesmo 5 e o z permanece o mesmo 8. Então, o nome variável ficou bem claro aí. Ele vai variar de acordo com os comandos dentro do algoritmo do problema proposto. Aí aqui a gente viu lá, né? Escreva uma variável do tipo real de nome x. Então x vai receber, aliás, x, dois pontos, vai ser real. E faltou a palavra var aqui para criar a variável. Tinha uma declaração de variável do tipo caractere com nome carro. Então var carro, dois pontos do tipo caractere. Escreva uma instrução de atribuição que atribui o valor 2.10 à variável do problema 1. Então x recebe 2.3. Escreva uma distribuição no que atribui o valor cos à variável do tipo 2. Então carro recebe cos. E com esses conceitos iniciais, que nesse primeiro momento são conceitos soltos, a gente vai passar, né, para conceitos, vai começar a juntar esses conceitos.
Claro, para a gente trabalhar com comandos, com algoritmo, a gente precisa conhecê-los, né? Então a gente viu as etapas de um algoritmo, são entrada, processamento e saída. Nós falamos isso, né? Então, entrada a gente vai fornecer informações, né? O processamento ele vai trabalhar com essas informações que foram fornecidas e a gente vai mostrar o resultado através de quem? Da saída, né? Claro que para isso a gente precisa trabalhar com comandos. E o primeiro comando que a gente vai trabalhar é o comando de entrada de dados, né? Em algoritmo, a entrada de dados é feita pelo comando leia. Então, a partir de agora, o leia vai nos acompanhar quando a gente pensar em entrada de dados, né? No qual são especificadas as variáveis que receberão os valores, né? Então, um exemplo de algoritmo, ler dados, né? Como iniciamos um algoritmo. Aí a gente vai trabalhar com a declaração de variáveis. Nesse caso, vai ser só uma variável nome do tipo cadeia, idade do tipo inteiro, x, y e z real, né? Aí vamos dar o comando de início, que é a palavra início, e vamos entrar, leia nome, leia idade, leia x, y e z. E nesse primeiro momento a gente quer só entrar com os dados, então é isso. Então o algoritmo inicia, a segundo comando var, ele cria 1, 2, 3, 4, 5 posições na memória. A variável nome, a variável idade, x, y e z. Então, nesse momento, ele está solicitando. Aqui vão ser dados do tipo cadeia, aqui vão ser dados do tipo inteiro e aqui dados do tipo real. Então, aqui o inicia leia, né? Como é que se dá isso? O comando está esperando lá você entrar com as variáveis. Vai ficar o cursor piscando para você entrar com a variável nome e vai dar o enter. Depois vai ficar o cursor piscando para você entrar com a variável idade e vai ser dado o enter. E depois as variáveis x, depois o z, o y e depois o z. Pronto, ele entrou com essas informações, né, dentro das respectivas variáveis. Ou seja, o conteúdo delas vai ser o que foi digitado no computador. Ok? Saída de dados. Da mesma forma que a gente tem a entrada de dados, essas informações vão ser processadas, eu tenho a saída de dados, ou seja, para mostrar o resultado. A gente falou na aula anterior a questão do supermercado, né, do caixa, né, do supermercado. Você chega com um produto, esse produto é lido pelo leitor de código de barra, ou seja, nesse momento é feita a entrada de dados, o computador processa aquele código de barra de acordo com o preço do produto e a saída é mostrar, né, o resultado para você desse processamento, ou seja, a notinha lá sai com o produto que foi dado a entrada, né, e mostra também na tela do computador a saída de dados, né. Então, a partir desse momento, o comando, né, que a gente vai trabalhar como saída de dados é o comando escreva, né. Então ele vem, a sintaxe desse comando escreva funciona de forma parecida com a sintaxe do comando leia, né, pois logo após o comando deve ser colocadas variáveis que devem ser apresentadas no meio externo, né. Então aí eu tenho o algoritmo escreva dados, do nome cadeia, idade inteira. Aí eu tenho início, escreva, informe o seu nome. Então ele vai mostrar essa frase lá na tela do teu computador. Informe o seu nome. Aí eu vou entrar com a variável nome, leia nome. Aí ele vai escrever, informe a sua idade. Então abaixo do que eu digitei o nome, dei enter, ele vai mostrar, informe a sua idade. A frase mesmo. Nota que o escreva, quando eu trabalho com aspas, ele vai mostrar exatamente o conteúdo que está dentro desse comando, dessas aspas, né? Aí eu entro com a idade. Quando eu der um enter com a idade, ele vai mostrar o resultado. Ele vai dizer obrigado, vai mostrar obrigado, o nome que foi digitado aqui em cima, você tem a idade, ou seja, o conteúdo da variável idade que foi clicado aqui. E finaliza esse resultado. Claro, nesse primeiro momento eu tenho uma estrutura, um esboço de como seria um algoritmo completo, com comando de entrada e com comando de saída. A partir desse momento a gente vai ver como se dá isso em outras situações, beleza? Né? Aqui eu tenho o pseudocódigo utilizando o Visualg, né? A gente falou também que a gente vai utilizar um outro tipo de emulador, que é o Portugal Studio. Mas numa outra aula a gente vai tratar só do Portugal Studio. Então aqui no Visualg também, que é bem interessante ser praticado. Eu tenho o nome, escreva dados, né? Eu tenho a declaração de variáveis, né? Nome recebe caractere, idade recebe inteiro, e eu vou iniciar. Aí ele vai mostrar, o primeiro comando é escreva seu nome, então ele vai mostrar na tela do computador lá, né, na saída de dados, essa frase, informe
seu nome. E o cursor vai ficar piscando aqui, esperando você entrar com o nome. Entrou com o nome e deu Enter, ou seja, automaticamente você enviou para a variável, alimentou a variável nome, vai aparecer o outro comando, informe a sua idade. Cursor piscando aqui, esperando você entrar com a idade. Você entra com a idade e dá Enter. Automaticamente o conteúdo da variável ele foi abastecido com o valor que foi digitado aqui. E após você digitar isso, ele vai mostrar aqui, obrigado. Aí vai colocar o nome que você digitou, você tem a idade que você digitou. Pronto, finalizou o algoritmo. Um algoritmo para entrada e saída de dados, para mostrar o resultado. Olha aí. Inicia-se a apreensão do algoritmo com a execução do primeiro comando que corresponde à saída de dados. Escreva, informe o seu nome. Aí, como eu falei, na tela do computador vai aparecer assim. E o cursor está bem aqui piscando, você entrar com o nome. Após o comando de saída executado, o comando de entrada solicita a digitação do nome. Depois o novo comando de saída executado. Olha lá, informe a sua idade. Aí você vai informar a sua idade aqui, a uma determinada idade aí. Depois de executado o comando de entrada, solicitamos que seja digitado a idade. Então, após é executado o último comando do algoritmo, saída de dados, encerrando a execução do programa. Então, eu digitei a idade. Quando eu digitei a idade, aqui, ó, ele mostrou, obrigado, João, você tem 45 anos de idade. Então, nota como aquilo que eu falei, o nosso pensamento na construção de algoritmo, ele fica um pouco retardado. Então, eu penso para e passo, eu penso as instruções que eu vou trabalhar nesses algoritmos. Então, saída aqui de dados, ó, informe o seu saída. Aí, João, entrada. Aí, depois, informe a sua idade, a saída. Aí, eu entro com a idade 45. E aqui, esse comando todo é comando de saída. Lógico, pessoal, que para isso você precisa praticar, A prática vai te levar ao domínio da criação da tua lógica e ao domínio desse conteúdo da criação de algoritmo. Como se daria aí no visual, olha aí. Aqui é a área de variáveis. Então, quando eu digitei João, ele veio para cá, para a variável que é do tipo caractere, para a variável nome. Então, o nome nesse momento está variando João. Idade é uma variável, um inteiro. Eu digitei 45, nesse momento a variável idade está valendo 45. Está aqui, ó, João 45, ele mostrando a mesma execução do programa há pouco. Então notem que ele não é tão complexo assim. Se você conceber aqueles processamentos, aquelas etapas da construção do algoritmo, que é entrada, processamento e saída, tudo vai ficar mais fácil. Então dê uma olhada, dê uma revisada no conteúdo, que você vai ficar apto a construir seu algoritmo. E a gente fala, para dar continuidade, a gente vai falar das estruturas de controle, ou de estrutura de fluxo de execução. Vocês vão ver isso também na criação de algoritmos. Estrutura de controle de fluxo de execução. O fluxo de execução das instruções em um algoritmo, ou seja, a sequência que essas instruções são executadas, é controlada em função dos dados fornecidos, como entrada do mesmo. Então, quem vai definir que fluxo vai seguir vão ser os dados fornecidos, ou melhor, é o problema que vai te dizer como você vai trabalhar. De acordo com o modo como o controle do fluxo de instruções de algoritmo é feito, as estruturas básicas são classificadas em estruturas sequenciais, quando eu tenho uma sequência de informações a ser seguida. Estrutura de decisão, quando o problema me mostra uma condição, ou seja, se essa condição for atendida, eu vou seguir para um fluxo, se essa condição não for atendida, eu vou seguir outro fluxo. Ou melhor, se essa condição for verdadeira, eu vou seguir uns comandos. Se essa condição for falsa, eu vou seguir outros comandos. Então, ele é baseado em uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai seguir um comando. Se essa condição for falsa, ele vai seguir outro comando. Mas não é o nosso caso agora. E as estruturas de repetição, quando eu quero que o meu algoritmo se repita, baseando-se numa condição pré-estabelecida. Então, ele vai repetir o número de vezes até que uma condição seja falsa ou não. Mas isso a gente vai ver num outro tópico. O nosso foco de hoje são as estruturas sequencial. Os comandos de algoritmo são executados numa sequência pré-estabelecida. Cada comando é executado somente após o término do comando anterior. É delimitada pelas palavras início e fim,
e contém basicamente quais comandos? O comando de atribuição, né, que é a setinha invertida, o comando de entrada, que é quem? O comando leia, e o comando de saída, que é quem? O comando escreva. Né? Então, nas estruturas sequenciais, eu tenho somente esses comandos: entrada, processamento e saída. Ele não tem condição, ele não tem repetição, ele é um comando, ele é uma estrutura direta. O algoritmo é puramente sequencial, é aquele que a execução é efetuada em ordem ascendente dos números que identifica cada passo. Então ele começa do passo 1 e dependendo da sequência, ele vai até o passo 1000, 2000. Quem vai definir, como eu falei, é a situação, é o problema. A passagem de um passo para o seguinte, ela é natural e automática. Cada passo é executado uma e somente uma única vez. Então, na estrutura sequencial, se você quiser repetir o algoritmo para 100 pessoas, você vai executar esse algoritmo 100 vezes. Né? Que claro que para resolver isso tem a estrutura sequencial, mas estou falando que o comando é executado uma única vez. Né? Aí eu tenho uma estrutura, né, algoritmo, a sequência de comandos entre início e fim. No fluxograma, como ficaria? Os comandos seriam executados nessa estrutura. Né? E no fluxograma tradicional, está aí, início, fim e a sequência de comandos. Né? Olha, um algoritmo, digite o nome para escrever 2 nomes na tela. Né? Então eu tenho variável caractere, eu tenho 2, digite o nome 1 e digite o nome 2. Né? E eu tenho escreva nome 1 e nome 2, está aqui. Ó. Mas no algoritmo tradicional, ele segue uma sequência. Leia nome 1, nome 2 e escreva nome 1, nome 2, fim. Então, aí você sabe que é um comando executado uma única vez em sequências. É que vão se dar automaticamente durante o estudo no algoritmo. Né? E claro, para a gente falar, não adianta, como eu falei para vocês no encontro anterior, algoritmo é prática, você precisa praticar e construir a sua lógica. A gente vai mostrar alguma aplicação aqui e vai ser disponibilizado lá na sala de aula virtual, mais aplicações para vocês trabalharem para a gente corrigir em sala de aula. Ok? Então a primeira aplicação, área do triângulo. Né? Escreva um algoritmo para ler as dimensões de um triângulo, ou seja, a base, a altura, e calcular e escrever a área do triângulo. Então, com o conhecimento de mundo que a gente tem, que a gente falou também, a gente sabe que existe uma fórmula para calcular a área do triângulo. Então, a gente tem que saber qual é essa fórmula. Sabendo que é calcular o triângulo, devemos usar a seguinte fórmula. Né? A área do triângulo é calculada multiplicando a base pela altura e dividindo por 2. Esse vai ser a forma que a gente vai calcular esse triângulo. Então, esse a gente já sabe que vai ser a fórmula do nosso processamento. Né? Bem, a gente falou que também para construir o algoritmo a gente precisa de 3 fases fundamentais. Quais são meus dados de entrada, como esses dados vão ser processados e qual a minha saída. Qual seria a entrada aqui para calcular a base do triângulo? Né? Ele já dá aqui, ó, para ler as dimensões de um retângulo, a base e a altura. Então, os comandos de entrada, o que eu preciso para a entrada de quem? É a base e a altura. Os dados que eu preciso para ser trabalhado. Como esses dados serão processados? Eu vou pegar a base e a altura e vou dividir isso aqui por quanto? Por 2. Eu preciso colocar aqui. E a saída justamente será quem? A área do triângulo. Então, pessoal, já sabem que é obrigatório, todo problema que você se deparar, você pensar nas 3 fases do algoritmo. Quais são meus dados de entrada? O que é que eu vou precisar para calcular? Como eu vou calcular esse meu problema, esse meu resultado? E o que é que eu quero mostrar de resultado? E aí, colocando na estrutura do pseudocódigo, né, eu tenho o algoritmo seguido de quem? Do nome do algoritmo, entre aspas, né, área triângulo. Eu tenho a declaração de variáveis, ou seja, eu vou criar um espaço na memória para armazenar informações. Então eu tenho a base, a altura e área. Né? Então eu vou ter aqui a base, a altura, aliás, H, B e área. Espaço na memória. Então, como eu estou trabalhando com divisão, o ideal é eu trabalhar que esses dados provavelmente serão parte fracionária. Então, eles são dados do tipo real. Bem, eu defini as minhas variáveis, eu vou para o algoritmo. Aí eu vou, para eu precisar calcular a área de um triângulo, eu preciso conhecer primeiro quem? A base e a altura. Ou seja, eu preciso entrar com essas informações. E qual é o comando que faz isso? É o comando leia. Então, eu vou ler base e vou ler altura.
de posse desses meus dois dados da base e altura, eu vou fazer o processamento, ou seja, eu vou calcular a área. Então a área vai ser base vezes altura dividido por 2. Notem que eu botei 2 pontos sinal de igual, mas eu também poderia colocar o comando seta invertida. Nesse primeiro momento independe, né? E claro, eu vou mostrar quem? O resultado. E o comando que mostra o resultado é o comando escreva. Eu vou escrever a área. Pronto, eu defini meu algoritmo. Para qualquer valor, base igual a 2, vou digitar 2 e altura igual a 4, ele vai fazer o cálculo 2 vezes 4 e dividido por 2, vai dividir isso por 2, né? O resultado da minha área vai ser quanto? 4. Executo de novo e assim eu vou colocando os valores quantas vezes eu quiser. O algoritmo está perfeito, está resolvendo a minha situação, então pronto, finalizei a aplicação. Tá? Então depois você dá uma repetida aí para o conteúdo ficar bem solidificado, né? Aplicação 2, operações. Leia dois valores. A seguir calcule a soma, a diferença, o produto e a divisão entre os valores lidos, né? A seguir mostre o resultado de cada um com as mensagens correspondentes. Então aqui eu vou ler dois valores, ele está dizendo, e vou calcular a soma desses valores. A soma com o operador de adição, a diferença com o operador de subtração, o produto com o operador de multiplicação e a divisão com o operador de divisão, que é a barra invertida, né? Quais são meus dados de entrada? Ele já está dizendo aqui que leia dois valores. Então eu vou ler dois valores. Valor 1, N1, e o valor 2, que eu vou chamar de N1, e o valor 2, que eu vou chamar de N2. O processamento seria como? Eu vou somar os dois números, eu vou calcular a diferença dos dois números, vou calcular o produto e vou calcular a divisão. Esse vai ser meu processamento. E a saída? Vou mostrar a soma, a diferença, o produto e a divisão. Então eu preciso captar quais dados que eu vou trabalhar, como esses dados serão trabalhados e a saída das informações. O algoritmo ficaria assim: algoritmo operações, o nome. Quantas variáveis eu tenho? As variáveis N1 e N2, a variável soma, a diferença, produto e divisão. Como apareceu uma divisão aqui, então eu vou abrir esse leque para essas variáveis ser do tipo real. Aí eu vou começar. Para eu trabalhar, para calcular as operações, eu preciso conhecer, entrar com as informações. Eu preciso das duas informações que eu preciso, é do número 1 e do número 2, feitas pelo comando leia, um comando de entrada de dados. Depois disso, eu vou fazer o processamento. Soma recebe N1 mais N2, diferença recebe N1 dividido menos N2, produto N1 vezes N2 e multiplicação N1 dividido por N2. Então aqui eu tenho a minha entrada, aqui eu tenho o meu processamento e agora eu vou mostrar o resultado. Escreva a soma, escreva a diferença, escreva produto e escreva divisão. Essa vai ser a minha saída. Aí pronto, eu tenho o fim do meu algoritmo. Para ver se saturou aqui, vamos fazer um teste de mesa. Bora digitar 4 e 8. Ou melhor, 4 e 8 não. Bora definir um outro número. Bora inverter isso. 8 e 4. A soma seria como? 8 mais 4, o computador ia fazer esse processamento, a divisão 8 menos 4, a multiplicação 8 vezes 4 e a divisão 8 dividido por 4. O que é que ele ia mostrar aqui? A soma 12, a diferença 4, o produto 32 e a divisão 2. Pronto, está ótimo o meu algoritmo. Ele está resolvendo a minha situação. Eu fiz o teste de mesa. Então, ou seja, para qualquer dos números que você digitar aqui, ele vai fazer a mesma coisa e vai funcionar. Ok? Então, aqui a gente viu os comandos de entrada e saída e principalmente a estrutura sequencial. Agora é praticar, pessoal, rever o conteúdo para quem teve alguma dificuldade. Então, assista, pause, volte até o conteúdo, o conceito ficar bem assimilado, né? Então a gente encerra essa aula por aqui. Muito obrigado e até a próxima.